que é o trabalho que tenho vindo a desenvolver com o meu pai na Daphne Editora desde 2003. E dei-me conta que já lá vão 10 anos, o tempo passa, e vou tentar resumir estes 10 anos em 15 minutos para, enfim, para dar um pouco de noção do trabalho que temos feito e para que esta apresentação possa servir também para uma conversa, para animar um pouco alguma troca de ideias sobre estes assuntos da edição. A Daphne começou em 2003, não comigo, mas com este senhor que vocês veem aqui na fotografia, que é o meu pai. O meu pai era professor de História, ainda vai sendo, embora já se tenha jubilado, na Universidade do Porto, História da Arquitetura, arquiteto. Eu também sou arquiteto de formação, de prática e de cultura. E em determinado momento, em 2003 precisamente, achou que as aulas que ele vinha dando desde os anos 80, desde meados dos anos 80, de História da Arquitetura, do ciclo clássico da História da Arquitetura, poderiam merecer ou valeria a pena, ou ele tinha esse interesse em publicar as ditas aulas, em fazer uns livros pequeninos, compactos, estas sebentas de História da Arquitetura moderna, que seguiam mais ou menos o modelo das aulas. Portanto, ele dava 23 aulas num ano e programou 23 livros. A coisa coincidia bem porque a estrutura das aulas era baseada em autores específicos, do Jan van Eyck, Brunelleschi, Alberti e por aí fora, até ao Ledoux e ao Nash, e fez esse exercício de publicar em 2003 estes dois pequenos livros, que já vos vou mostrar com mais detalhe, integrados num plano mais ambicioso de publicar os 23. Isto é o retrato da coleção em 2011, entretanto já há aqui uns furos brancos que estão tapados e, em princípio, para o ano, os 23 livros estão completos. Os livros são extremamente simples, são, digamos, compactos e sólidos. Este é um exemplo do Ledoux. Tem uma estrutura que segue, todos eles mais ou menos seguem esta estrutura em 8 capítulos ou 7 capítulos, não sei exatamente quantos são. Há uma localização geográfica das obras que são referenciadas e são essencialmente livros de texto. Quando livros de texto em que aparecem algumas imagens, a maior parte destes arquitetos são bastante conhecidos e tratados na história da arquitetura e, portanto, não se justificava estar a fazer um livro muito ilustrado e com ilustrações elegantes e caras, muitas vezes. E as ilustrações são um pouco mais para dar alguma referência ao texto que vai correndo, na expectativa de que o leitor tenha fácil acesso a mais informação sobre estas obras, que em geral estão bastante publicadas e trabalhadas. Há também desenhos de arquitetura, um pouco aquilo que vai caracterizando ainda a nossa disciplina, e essencialmente é isto. O livro não teria muito mais sofisticação do que esta. Há aqui um aspecto importante nas fotografias, que também era o momento, digamos, e era a possibilidade de viajar, visitar as obras e confrontar o trabalho das aulas com a realidade. E, portanto, a maior parte das fotografias eram produzidas por ele e por mim em visitas que fazíamos às obras que estavam a ser retratadas. Um outro aspecto extremamente importante e que foi determinante e que foi aparecendo foi a expressão gráfica dos livros. Este livro foi desenhado pelos gráficos do futuro, o João, o Leão e o Edgar, e eles recorreram a uma gramática clássica de desenho do livro. Isso para nós funcionou particularmente bem. Não diria que foi uma coisa altamente pensada por nós, antes pelo contrário, mas que acabou por nós, pelo meu pai, que era quem nesse momento estava com as mãos na massa,
E os livros foram ficando. E no final há uma pequena bibliografia que remete para outros livros. Montou-se um site, uma coisa bastante simples. Esta já é uma versão mais de 2008 ou 2009 do site, em que havia um link, havia uma página de notícias, em que eventualmente se iam pondo algumas notícias que fossem acontecendo, e havia uma coleção. A coleção estava, digamos, cada livro tinha, ou estava publicado ou não estava publicado, e eventualmente o pessoal poderia comprar os livros pelo site. Ao fim de muitos anos, a editora foi evoluindo a partir desta peça, deste início, digamos. E não foi uma ambição do género, vamos montar uma editora. Começou com o meu pai a publicar estes livros. Ele primeiro procurou um editor, não encontrou, ninguém estava interessado, e disse, ok, publico eu. E ao fim de alguns anos, em 2005, mais precisamente, dois anos depois, pôs-se a hipótese de publicar um outro livro. E nessa altura falámos precisamente com o João Bicker, um livro do António Olaio sobre Marcel Duchamp, e o Bicker desenhou um segundo livro. Eu vou-vos mostrar outros livros dessa segunda coleção, e houve uma decisão, importante, que foi manter o formato e fazer nesse segundo livro criar nesse segundo livro algum ar de família com os livros que vínhamos publicando desde o início. E em 2006 esses livros, essa segunda coleção, o livro do Olaio era mais ou menos parecido com os livros do meu pai. Era um livro essencialmente de texto, havia algumas ilustrações, mas houve um momento mais decisivo aqui num livro desenhado pelos R2 em 2006, em que era um livro de fotografia. Havia uma exposição, havia alguma possibilidade de publicar este livro, havia um interesse pessoal que eu tinha na edição do livro, e tomou-se a decisão um pouco radical de publicar fotografia no formato de um livro de texto. Os livros, devia ter trazido um livro para fazer publicidade, tem 15 por 22,5, são os livros A5, e foi um bocado angustiante. Se calhar devíamos fazer um livro horizontal, se calhar devíamos fazer um livro maior, se calhar devíamos... Não, vamos manter neste formato e vamos manter nesta dimensão e com estas características de livro que tinham sido dadas pelo João Leão, pelo trabalho do Bica, e aqui neste caso os F2 desenharam um outro livro que transgredia alguns aspectos aqui e acolá do que tinha sido feito. E pouco tempo depois fizemos também um livro do Pedro Bandeira, projetos específicos para um cliente genérico, que levantavam outros problemas do ponto de vista da articulação de conteúdos, e forçámos a manter a dimensão do livro, a escala, o tamanho, a coleção, digamos, e a coleção Equações da Arquitetura foi-se ampliando a partir daí. Eu trouxe para vos mostrar um pouco um outro livro, publicado já em 2008, de desenhos, do Vasco Melo, sobre funiculares, e em que se percebe melhor como é que aquelas sementas de história se transformaram em equações de arquitetura, e são livros em que a articulação dos conteúdos é mais complexa, e neste caso fomos encontrar espaço para publicar desenhos cuja dimensão original era em A4 e que aqui eram reduzidos ligeiramente para A5. Colocar mapas, cronologias, enfim, outros separadores, outros elementos editoriais dentro do livro que dão uma estrutura mais complexa ao livro do que aquela regular que tinha sido montada com as equações de arquitetura. Enfim, e já se começa a perceber aqui que os livros, que já começávamos a ter mais livros na coleção das equações.
Um outro aspecto que foi extremamente importante durante estes primeiros anos foi a conquista de um público, foi encontrar um público. Isto é o lançamento do livro do Bandeira. Vemos aqui neste cantinho o Bandeira, o próprio, e vemos aqui o livro a ser lançado, literalmente. E isto foi feito num contexto de um seminário que montámos na Universidade do Minho e para o qual encontramos algum apoio para que serve a arquitetura, e 2 anos depois fizemos também um segundo seminário que gerou um outro livro, o Arquitetura em Lugares Comuns. Também para os livros do meu pai fizemos alguns encontros e alguns debates em que íamos encontrar mais pessoas que criassem momentos públicos e momentos sociais para a existência do livro, ao ponto de chegarmos à capa do público e toda ela se transformar num evento Daphne, isto quando lançámos o livro do Pedro Gadenho sobre o Jornal Público. Em 2006, 2011 começámos a perceber que o ritmo de edições que estávamos a fazer era muito lento e que havia muitas solicitações particularmente interessantes para publicar outras coisas. E começámos a lançar os opúsculos e entre 2006 e 2011, durante 5 anos, fomos com uma regularidade ocasional, já não lembro qual era o contrassenso que encontramos, fomos publicando estes opúsculos que eram PDFs online de 16 páginas que basicamente faziam desaparecer o custo de impressão, que é o custo mais pesado do livro, ou que para nós era o custo mais pesado, e pela maneira como estávamos a fazer o livro, e permitia descobrir leitores, não só pela diversificação do conjunto de autores que tínhamos, mas também por serem gratuitos. E encontramos muitos leitores que descobriam que a Daphne existia porque por outras vias chegavam ao nosso site e aos nossos livros. Os opúsculos voltavam a existir no formato de 15:22,5. Eles eram desenhados, eram PDFs online, pensados como um livro e pensados para serem impressos. Tenho aqui algumas páginas do Nuno Abrantes. Isto é uma história muito curiosa. Poderia eventualmente desenvolver o conteúdo, mas ficará para o debate se houver essa curiosidade. E a certa altura pediram-nos para fazer um esquema de como é que funcionavam os opúsculos. Isto era assim uma transformação em circuito elétrico do funcionamento e do mecanismo que está subjacente ao processo de produção de um opúsculo ou de um livro, e o opúsculo seria um mini-livro quase, e que basicamente quer dizer que é uma grande confusão. E é uma grande confusão que vai do manuscrito do autor até ao designer, através de um editor, com outras interferências pelo meio de outros parceiros e de outras pessoas que pedíamos para lerem, comentarem e contribuírem para a construção do livro. Aqui não estamos a juntar os desenhos, as fotografias, as revisões de provas, etc. E que finalmente depois chega ao público com aquele ar acabado. Houve um outro momento também chave na Daphne, que foi o nosso best-seller, com o Álvaro Domingos e com a Rua da Estrada. Foi um momento muito especial e que só percebemos isso no dia do lançamento do livro, do qual não tenho nenhuma fotografia, porque imaginava um lançamento normal, assim, juntar alguns amigos, algumas pessoas, como aqui estamos hoje, e no dia do lançamento vendemos 200 livros, no dia, na hora, entre as 6 da tarde e as 8 da noite. E posso-vos garantir que não é normal. Para qualquer editor não é um acontecimento. Eventualmente, se o José Saramago lançasse hoje um livro, talvez vendesse 200 exemplares no dia do Harry Potter, ok. Mas as nossas edições especializadas de arquitetura, não. E aquilo foi uma surpresa muito grande e percebemos, ao fim de
A tiragem era de 1000 exemplares, como sempre tínhamos feito, como nem nos passava pela cabeça fazer mais livros, e ao fim de 2, 3 semanas já não tínhamos livros. O que nos causou outros problemas que também podemos guardar para o debate. Mas isso gerou que os outros livros passassem a ser mais conhecidos. Fizemos um segundo livro do Álvaro Domingos, que também levantou alguns problemas curiosos do ponto de vista de financiamento, A Vida no Campo, 2 anos depois, que também é um sucesso de vendas e que também é o segundo livro mais vendido da Dafne depois da Rua da Estrada. E este fenómeno de termos um livro que vende, ao contrário dos outros livros que não se vendem, passou a ser um fenómeno importante e que nos obrigou a uma outra estrutura de organização. Em 2011 lançámos o Atlas de Parede do Souto Moura, que era um livro que tinha uma outra ambição já. Tinha uma ambição de olhar para as imagens que o Souto Moura tinha coladas na parede e transformá-las em livro e comunicar, digamos, esse processo metodológico de projeto do Souto Moura através de um livro. E isso é uma mudança radical do ponto de vista da produção, que não se trata de transformar um texto ou uma estrutura narrativa mais ou menos estável para um livro, mas trata-se de ter uma ideia na cabeça e ir com o livro atrás dessa ideia, e usar o suporte do livro para construir esse discurso. Eu poderia eventualmente detalhar isto um pouco mais, mas essencialmente tratava-se de transpor aquelas imagens para as páginas e de fazer as imagens jogar umas com as outras nas páginas do livro numa maneira claramente distinta das que jogam na parede, mas que permitisse dentro do livro reconstruir a relação que o arquiteto tem com aquelas imagens. Obviamente os ensaios e o texto também eram um elemento importante desse negócio, mas o livro em si, o livro como objeto, era chave. E um aspecto naturalmente importante para nós, e sobretudo se tratando-se de um livro, nós começámos a fazer este livro em 2008, 2009, 2010 foi o ano em que trabalhámos mais, e o Eduardo ganhou o Pritzker em 2011, e portanto foi um bom acontecimento para nós, levantou-nos outro tipo de problemas, mas nós sabíamos à partida que havia uma dimensão internacional para essa publicação, e fomos, eu já estou a gastar mais tempo do que queria, acho que ainda não, mas já está quase a acabar, e tivemos, o livro foi escrito em inglês, à partida foi traduzido para português, e conseguimos vender os direitos de publicação à Lars Müller, e o que vocês veem aqui são 2 fotografias da edição inglesa do livro numa livraria em Viena. E essa relação com a Lars Müller, que é uma editora suíça, permitiu-nos depois editar cá, agora em setembro passado, um livro produzido pela Lars Müller, em que o que nós fizemos basicamente foi a tradução e estamos a fazer a distribuição da edição portuguesa, mas é um livro da Dafne Editora também. E portanto as coisas vão acontecendo um pouco por sucessão. Há só dois últimos aspectos que eu gostava de trazer aqui para a conversa. Um é o espaço em que trabalhamos, a Dafne, e vamos fazendo isto, basicamente sou eu, meu pai, eu trabalho, meu pai paga as contas, é um pouco assim o jogo, não é completamente assim, mas quase, e tem vindo a transformar-se ligeiramente nos últimos 2 anos. É uma editora de mão de escada, este espacinho, mas de há 3 anos para cá temos o apoio da Cristina, que trabalha a meio tempo e que é fundamental na distribuição dos livros e praticamente corresponde ao momento pós-Rua da Estrada.
ou seja, somos nós próprios quem distribui os livros nas livrarias. E isto é um outro aspecto fundamental da editora. Um terceiro aspecto que também é fundamental e que aqui há uma primeira noção e que nós ainda não conseguimos resolver é a questão do armazém. Este já entupiu, como vocês veem pela imagem, e este está em vias de se entupir. Esta imagem já tem 2 anos e não estão, digamos que os livros não estão guardados nas melhores condições. E cada vez sentimos mais essa pressão lá atrás do armazém, que simultaneamente é aquilo que nos permite continuar a publicar, porque nos permite continuar a distribuir, mas que também nos causa um problema que ainda não está resolvido. E um outro aspecto chave, vocês veem aqui também um retrato meu a fazer uma sessão parecida com esta, que é o da promoção e da divulgação dos livros. Não apenas os lançamentos, mas garantir que os livros chegam às livrarias, que estão nos sítios certos e que as pessoas certas recebem os livros nos momentos precisos. E continuamos um pouco nessa lógica a organizar outras coisas que não são os livros para que eles possam continuar a acontecer. E um exemplo é esta conferência que vamos organizar na próxima quarta-feira, dia 23 de outubro, para a qual vos convido desde já, sobre o Mies van der Rohe, e em que ele está a insistir por aqui um bocado, mas eu já me vou calar, mas em que vamos trazer o Martin Stirling, que é um professor de Zurique, e do qual ainda não publicamos nada, mas que nos parece que pode trazer aspectos culturais e do debate da arquitetura bastante interessantes para os leitores da Daphne, e já os reconhecemos, como também nos pode abrir pistas para outros livros que iremos publicar. E, portanto, é um pouco este o retrato em 15 minutos, 20 minutos, daquilo que temos vindo a fazer no Daphne. Muito obrigado.